1 Reis 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e te constituí chefe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com os seus pecados, eis que exterminarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da casa dele, sim, tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. Quanto ao restante dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a casa dele, não somente por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, de modo a provocá-lo a ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a casa de Jeroboão, mas também porque exterminar a casa de Jeroboão. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Ora, Elá achava-se em Tirza bebendo e embriagando-se em casa de Arza, que era o seu mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, feriu toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados de Baasa, e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram, e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Elá, e a tudo, quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Estava o povo acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou, e matou o rei, pelo que no mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu o rei sobre Israel a Onri, chefe do exército. Então Onri subiu de Gibeton com todo Israel, e cercaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei, e queimou-a sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que este cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao restante dos atos de Zinri, e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos: metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate, de sorte que Tibni morreu, e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza. E de Semer comprou o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou-o nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do outeiro. E fez Onri o que era mau aos olhos do Senhor, pior mesmo do que todos os que o antecederam. Pois ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera a Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos que Onri fez, e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel,
filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria, também fez uma Asera. De maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Em seus dias Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, e quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda de Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água, para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos, e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-no aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram, ele, e ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois destas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que nele não ficou mais fôlego. Então disse ela a Elias: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, e matares meu filho? Respondeu-lhe ele: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E, clamando ao Senhor, disse: Ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva, que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, e o entregou à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis